nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Jorge entrou, eu não estou vendo ele aqui não, né? Acho que ele ainda não entrou, né? Bom, meus irmãos, eu tive a honra e o privilégio de ser aluno do nosso querido reverendo Mirabô, e essa semana passei uma mensagem para ele dizendo assim, se ele me desse, se ele me concedesse ainda o privilégio de lhe chamar de professor, né? Professor Mirabô. Meu querido irmão, as suas aulas, eu vou lhe contar que me marcaram profundamente. Ano passado, na introdução ao Antigo Testamento, tenho algumas aulas assim guardadas no profundo do meu coração. Foi uma honra, né, ser ministrado por senhor, ser seu aluno no ano passado. Realmente o Senhor tem abençoado grandemente o seu ministério. Que o Senhor lhe use com a sua graça nessa manhã, iluminando a sua palavra com o seu Espírito Santo. É uma alegria muito honrosa tê-lo no nosso meio, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, querido. Amém. Obrigado, presbítero Maurício. É uma alegria imensa para mim estar aqui na companhia dos irmãos. Não sei se o sinal está chegando bem aí. Espero que sim. Olha aí, o joinha confirma. Queria deixar desde já um abraço apertado no meu companheiro de ministério, reverendo Isaías Cavalcante, cujo filho, neste ano, estou tendo a alegria de acompanhar como seu tutor, seminarista Gerson, caminhada brilhante, promissora, convívio gostoso. Estou muito feliz de compartilhar esse ano ao lado dele no trabalho da Igreja de Copacabana. Quero apresentar aí as minhas ovelhas, apesar de que o presbítero Celso tem vocação para político. Ele já chegou na sala, fez amizade com todo mundo e dispensa apresentações. Mas quero destacar que é um amigo daqueles que a gente diz mais chegado que irmão, é o secretário do nosso conselho e é hoje o grande entusiasta do trabalho masculino, um homem que Deus levantou para reunir os homens da nossa igreja e reorganizar a nossa UPH. Está aqui muito feliz tomando parte nessa reunião, por certo, porque já me confidenciou isso. Quero destacar também a presença do presbítero Carlos Salu, homem de Deus, querido demais, está ali quietinho, ó, mas também é dos nossos. Quero saudar os amigos queridos que há tempo não via, o Will Araújo, olha ali também o seminarista Marcelo Uzeda, coisa boa vocês aqui. E quero convidar você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia, já que, segundo estou entendendo, o presbítero Maurício tocou a bola para mim para já começarmos a falar sobre a palavra. E se você tiver uma Bíblia com você, abra-a comigo no Novo Testamento. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Estamos no Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos abrir juntos em Mateus, no capítulo 14, onde nós vamos ler uma conhecida passagem que está entre os versículos 22 e 33. Este é um tempo em que cumpre nos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E é neste sentido que eu gostaria de evocar esta passagem com você, para nela nós meditarmos juntos. Mateus 14, 22 a 33, nos fala assim, acompanhe na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Esta é uma passagem que muitos conhecemos, ela nos é bastante familiar, mas como é próprio da Escritura, a palavra de Deus tem sempre algo novo a nos dizer. É sempre atual e sempre fala com eloquência ao tempo presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje. E o episódio que lemos, como você verá, vai tipificar muito bem a realidade que eu e você temos enfrentado e que tem sido tão difícil, tão desafiadora, tão custosa a nós, estes tempos de crise, de pandemia, de quarentena. Vamos ao texto. Você conhece a história, mas eu quero voltar a ela com você e destacar dela alguns detalhes que devem nos ajudar a perceber a sua mensagem. O texto nos diz que, naquele dia, por volta do fim da tarde, Jesus se apartou do grupo dos discípulos, dirigindo-se ao monte, a fim de estar sozinho em oração por um tempo. Nós que conhecemos os relatos dos evangelhos, sabemos que Jesus tinha esta prática de cultivar estes momentos de solitude para estar na presença de Deus e em oração. Mas é um dado importante da narrativa que aqui se nos apresenta. O fato de que, naquela hora, de alguma maneira ou em alguma medida, os discípulos vão se sentir apartados de Jesus, distanciados dele. E mais, o texto nos diz que eles ingressam no barco e partem em direção ao mar. E o mar, para o povo da Bíblia, está longe de ser aquilo que é para nós, no nosso tempo, na nossa cultura. Nós temos uma relação afetiva e muito especial com o mar, especialmente nós que somos da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade litorânea. Nós gostamos do mar, amamos as praias. Chegamos a suspirar pensando na tarde em Itapuã, nos versos da canção. Mas o povo da Bíblia via o mar de uma maneira muito diferente. O mar era o lugar dos perigos ocultos e insondáveis. O mar tem forças que ninguém pode dominar. Não há quem o possa conter, dirigir-lhe o rumo. O mar era aquele inimigo primordial que se interpôs diante do povo liderado por Moisés e queria barrar-lhe a passagem. O lugar de temores imensos, e é para ele que aqueles discípulos estão rumando. E este rumar em direção ao mar se dá justamente naquela hora em que o sol vai baixando no poente e as trevas vão se espalhando sobre a face das águas. É aquele o fim do dia. E justamente quando a escuridão chega, quando cai a noite, que um vento forte começa a soprar no mar e açoitar a embarcação. Aquele mar é o Mar da Galileia. Ele é também chamado de Lago de Genezaré. Ele fica num lugar que tem consigo uma peculiaridade. Ele é rodeado por uma cadeia de montes. E de vez em quando sopra ali dentro um vento que fica girando entre os montes como numa espécie de roda-moinho. E isso faz com que as águas se agitem e se agitem muito fortemente sem mandar aviso. É de uma hora para outra. Você desde já pode perceber que
este mar simboliza a realidade das nossas vidas. Nossas vidas são como as águas daquele mar. De vez em quando, um vento sopra, agita as ondas, nós nem esperamos, não estamos preparados, mas tudo de repente parece nos assombrar, escapar ao nosso controle. Sim, porque quando aquele vento sopra e quando aquele mar se revolta, ainda que aqueles homens sejam marinheiros, sejam homens acostumados aos mistérios do mar, do manejo das suas embarcações, todas as suas capacidades são como que nada. Se tornam um joguete ao sabor das ondas. E mais, por vezes isto acontece justamente naquela hora mais escura, como aconteceu na vida daqueles homens. E você vai percebendo que o mar, que o barco são figuras para falar da nossa própria jornada, da nossa própria travessia neste mundo. E toda esta crise vai falar da crise que eu e você estamos enfrentando também. E é então que eles se lembram de Jesus, não é verdade? Como não lembrar de Jesus num momento de dificuldades? Eu e você também somos assim. Ainda mais quando as dificuldades chegam dessa forma, inusitada. Eu me lembro que até o dia 14 de março, nós estávamos no presbitério discutindo se iríamos parar as atividades das nossas igrejas ou não. Os pastores, os presbíteros reunidos estavam ali preocupados e debatendo o que seria feito diante do quadro da pandemia e de tudo que estava sendo noticiado nos jornais. Era o dia 14 de março, era o dia do meu aniversário. No dia 15, o domingo seguinte, nós estaríamos reunidos na igreja para almoçar, festejar. A SAF já tinha feito todo o menu, as sociedades internas tinham comprado presente, o salão estava todo enfeitado e a gente discutindo, mas pastor, como é que vai ser? Vai perder os alimentos, vai botar no congelador, será que vai aguentar? Dia 14 de março. No dia 15, todas as igrejas tinham parado. Estão paradas desde então. E nós nunca vimos na história das nossas vidas um episódio como este. Uma realidade que até o dia 14 nós nem imaginávamos. E no dia 15 já havia se estabelecido e se fazia permanente e se impõe até agora. As águas deste mar da vida, elas nos surpreendem. Esses ventos chegam, nos tomam de assalto e nós imediatamente começamos a orar e a olhar para Jesus. Mas Jesus estava longe, no texto, não é verdade? Estava no monte orando, na terra, enquanto aqueles homens se sentiam ali em meio à escuridão, completamente desamparados. Que aflição, que desespero. Mas o texto nos diz que Jesus foi ter com eles. Você percebeu? No versículo 25 está dito que Jesus foi ter com eles. Porém, em que momento? O texto diz, no mesmo verso, na quarta vigília da noite. Eu vou explicar isso para você. O judeu dividia a noite em vigílias. As vigílias eram turnos de 3 horas. A primeira vigília era das 6 às 9 horas da noite. Ou seja, das 6 às 9 horas da noite, aqueles homens estavam em meio à escuridão, enfrentando o fragor das ondas, vendo as águas açoitarem a embarcação, com medo de vir a pique e sossobrar. Mas Jesus não veio. Das 9 horas da noite até a meia-noite, eles continuavam ali, enfrentando a mesma realidade. A escuridão havia se aprofundado, as trevas se adensavam, o medo se agravava. Você imagina o que é sentir medo por 1 hora, por 2, por 3, 4, 5, 6 horas de pavor e Jesus ainda não apareceu. Começa a terceira vigília da noite, desde a meia-noite às 3 horas da manhã. Eu não sei se você lida com isso ou já lidou com alguém que sofre de transtornos de ansiedade, como a depressão, dentre outros. Eu, como pastor, lido frequentemente com pessoas assim.
E nós verificamos que é justamente durante a noite, especialmente durante a madrugada, que os picos de ansiedade tendem a se agravar imensamente. E aquelas pessoas estavam num barco no meio do mar, sem qualquer tipo de recurso. Não há guarda costeira, não há telefone celular, não há rádio, não há faróis, boias, bote salva-vidas, não há boias, não há nada. A única coisa eficaz em que podem confiar é o Senhor Jesus, que está no monte, sozinho, e eles no meio do mar. Já passa das 3 horas da manhã. E diz o texto que na quarta vigília da noite, que é aquela que vai das 3 da madrugada às 6 da manhã, finalmente, Jesus foi ter com eles. E aí você diz, puxa vida, pastor, Jesus chegou tarde, hein? Demorou. E eu digo a você com toda tranquilidade que não, porque o nosso Deus é um Deus que não se atrasa, mas que também não se antecipa. Recentemente precisei pegar um documento para ajudar uma irmã que é idosa. E nesse quadro de quarentena, sendo sozinha, sem família, não tinha quem a acudisse. E para ajudá-la, eu combinei com ela o seguinte: minha irmã, 9 horas da manhã eu vou passar na portaria do seu prédio. Mas, para você não ficar lá esperando à toa, quando eu estiver chegando na portaria, eu te telefono. Muito bem. Como eu sou chato com esse negócio de pontualidade, 9 horas da manhã eu estava lá. E quando eu vou me aproximando da portaria, eu vejo que ela já está ali embaixo. Quando eu chego juntinho dela, ela diz: ah, pastor, ainda bem que o senhor chegou, eu estou aqui desde 15 para as 8. Eu falei: minha irmã, eu marquei às 9. Ela: mas eu fiquei com medo de me atrasar, cheguei cedo. É bonito, mas o nosso Deus não faz assim não, viu? O nosso Deus não se antecipa e não se atrasa. Ele tem um tempo certo para agir. Um tempo que ele mesmo estabeleceu e que a Bíblia chama de tempo oportuno. E chama assim através de uma palavra específica, o termo grego kairos. É o tempo exato para que a ação se dê em consonância ao seu plano, que é bom, que é perfeito, que é agradável e que vai produzir os melhores resultados na vida daqueles que são seus. Então, meu irmão, tinha que ser na quarta vigília da noite. Mas veja você, se nós não nos sentimos exatamente como aqueles homens em meio a essa tempestade, quantas vigílias já passaram? Estávamos no dia 15 de março interrompendo as atividades das igrejas e pensando quanto tempo ficaríamos assim. Será que vai chegar a um mês? Será que vai se prolongar por mais de um mês? Será que daqui a 2 meses a gente não vai ter que reabrir porque a igreja tem compromissos financeiros, tem finanças que precisam ser honradas? Como é que vai ser sem arrecadação? Tanta coisa passava na cabeça dos gestores, pastores, presbíteros, conselhos, presbitérios, e já passou um mês, e já passou o segundo mês, e já estamos no terceiro mês, e ninguém sabe em que vigília está, porque não compete a nós conhecermos tempos ou épocas, mas uma certeza pode permanecer assentada nos nossos corações, a de que o Senhor continua atento a tudo que se passa, continua no governo das nossas histórias e no tempo certo virá ao nosso encontro, ao encontro da nossa embarcação, trazer-nos a sua bênção, a sua salvação e dar cumprimento ao desígnio que é seu. Aliás, aqui se dá um episódio muito interessante no curso da narrativa. É que, segundo o texto, Jesus veio na quarta vigília da noite, mas ao verem-no, os discípulos não se alegraram, não. Estavam desejosos pelo mestre, ansiando pela sua vinda, mas quando ele chegou, os seus discípulos não o puderam reconhecer. Isto porque a crise havia tocado tão profundamente o seu ser que havia afetado a sua visão, embotado os seus olhos. E esse é um perigo que eu e você corremos também. Quando nós estamos em meio a um nevoeiro, a sensação que nós temos é que a terra inteira ficou enevoada. Parece que o mundo inteiro, de repente, se anuviou, ficou cinzento. Mas
se nós pudéssemos fazer qual girafa e erguer o pescoço acima das nuvens, veríamos que no horizonte o sol continua a brilhar e que as nuvens vão se dissipar e nós a ele vamos nos achegar outra vez. É precisamente este o problema que estava acontecendo naquele momento com a visão dos discípulos. Se tornou enevoada. Não percebiam mais o Senhor. A crise os afetou de uma tal maneira que se deixaram envenenar com a sua negatividade. Só falavam de crise, só vivenciavam crise, só tinham olhos para a crise. E quando estava diante deles o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, a salvação encarnada, olharam para ele e disseram: é uma crise maior. Porque já estavam perdidos na escuridão, no meio do mar, em meio a uma tempestade, com o risco de vir a sossobrar, e agora tinha um fantasma para assombrar-lhe as almas. Como é terrível isto! Quando os nossos olhos se embotam e a nossa visão se distorce e já não conseguimos mais distinguir o mal do bem. E assim não conseguimos aproveitar tudo aquilo que Deus tem a realizar nas nossas vidas. Porque, atente para isso, meu irmão, isso é muito importante. O nosso Deus é aquele que muitas vezes fará da tempestade um caminho para alcançar o seu coração. O Senhor Jesus fez das ondas do mar revolto uma estrada para ir ao encontro da vida daqueles discípulos. E eu não tenho a menor dúvida de que o mesmo Deus que se manifestou naqueles dias na Galileia é aquele que se manifesta hoje nas nossas vidas e que pode fazer desta crise um ensejo para alcançar de maneira ainda mais impactante, mais profunda as nossas vidas. Lembre-se você que nada escapou ao seu domínio. A realidade não está fora de controle, muito pelo contrário. Todas as coisas que acontecem, por mais que escapem ao nosso entendimento, continuam ajustadas ao propósito de Deus, que se revelará. Pastor, mas quando eu olho para as circunstâncias, eu não consigo perceber isso, não. Machucam demais. Quantos de nós, meu irmão, minha irmã, não perdemos entes queridos nestes dias? Quantos de nós não enfrentaram na própria carne a luta contra o Covid-19? Só de olhar aqui para o grupo, eu já reconheço alguns, porque conheço a história. Na nossa igreja em Copacabana, somente nestes tempos de isolamento, já foram 8 sepultamentos e 6 deles ligados ao Covid-19. Igreja enlutada, famílias enlutadas, tantos irmãos sofrendo. Mas se nós permanecermos com os olhos presos apenas às circunstâncias, não vamos perceber o Senhor andando sobre as águas. E se Ele nos chamar para andar sobre elas também, vamos viver o que viveu Pedro. Porque diz a Escritura que por um instante eles se abrem à acolhida da graça misteriosa do bom Deus, e Pedro, então, tocado por intrepidez, no agir do Santo Espírito, diz: Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Se és tu, me chama e manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. Ora, este é o propósito de Deus, é provocar-nos a fé, mover-nos a uma relação de confiança com Ele, porque a fé move montanhas, realiza impossíveis, e nós somos chamados a viver por ela. O justo viverá pela fé, diz a Escritura Sagrada, e Pedro foi. Mas o problema de Pedro não estava na sua fé, estava ainda no seu olhar, preso, cativo das circunstâncias. Pedro olha para Jesus e se lança, mas em seguida começa a olhar para as ondas. E começa a olhar para a quantidade de pessoas que foi infectada, começa a olhar para os dados estatísticos, para as notícias do jornal. Ele começa a olhar para as recomendações do condomínio, dos órgãos de saúde, da igreja, do Estado. Ele olha para a situação e não consegue tirar os olhos dela e perde aquela visão que nós fomos chamados a partilhar da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que é a visão espiritual da realidade. Nós sabemos
que a nossa realidade não se limita àquilo que os nossos olhos carnais podem ver, captar, discernir. A nossa realidade é muito mais complexa, é muito mais profunda e está, acima de tudo, ancorada em realidades espirituais, nas quais tudo aponta, em última instância, para o Senhor soberano. A fé de Pedro, então, vacilou, mostrou-se uma fé claudicante. Talvez você diga, pastor, então eu estou perdido, porque eu acho que a minha fé é igual a do Pedro. Porque se Pedro, um apóstolo daquela envergadura, balançou, imagine eu, uma pessoa comum, como você também é. Pois é, meu irmão, mas não tema, porque estamos todos neste mesmo barco, somos todos assim mesmo, e o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, que nos entende muito melhor do que nós mesmos saberíamos nos explicar. E esse mesmo Deus, manifesto em Jesus, vendo a pequenez da fé de Pedro, estendeu-lhe a mão. Diz o verso 31, prontamente Jesus estendeu a mão. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E pronto, deu-lhe segunda chance, chamou de novo para o barco, subiram ambos na embarcação. O Senhor, no seu tempo, segundo o seu propósito, mediante o seu poder, fez cessar o vento e a adoração foi restabelecida, a vida da comunidade foi retomada, a caminhada voltou aos parâmetros do que chamaríamos de normalidade. Mas aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Assim como eu e você, nunca mais seremos os mesmos depois desta crise, desta tempestade que estamos enfrentando. Porque este episódio está nos aproximando de Deus. Esse momento presente, dificultoso, desafiador, está nos dando ocasião para nos aproximarmos do Senhor, para experimentarmos mais e mais do seu poder. E eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos sair dele fortalecidos, com histórias para contar, para o testemunho da glória do nosso Senhor e para a edificação das gerações vindouras dos nossos irmãos. Porque foi isso que aconteceu com aqueles homens. Quem diria que aquela noite, que parecia em princípio uma noite tão banal, uma mera travessia de um mar com o qual eles estavam mais que acostumados, no qual viviam a navegar, quem diria que aquela noite ficaria registrada da forma como ficou? Porque já se passaram 2000 anos desde então. E aquela história continua a ser contada porque aquele episódio marcou as vidas daqueles homens, transformou-as por completo. E ainda hoje tem servido para abençoar as gerações, assim como a mim e a você. Não tenha dúvida, com a nossa história não vai ser diferente. Desde que tenhamos olhos espirituais para reconhecer o agir de Deus em meio à tempestade, para acolhermos em nossos corações o poder desta misteriosa e maravilhosa graça, e desde que levemos adiante esse bom testemunho de que Deus é conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, estamos de pé. Tem caído 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas nós estamos de pé. E há um propósito nisso. Deus nos preservou até agora, porque quer nos usar poderosamente para abençoar a muitos, para glorificar o seu nome, para dar cumprimento à missão da igreja, que é ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Portanto, meu irmão, rogo ao Senhor Jesus para que essa mensagem hoje se vivifique no seu coração, que a memória deste episódio tão marcante venha a iluminar a realidade do tempo presente e que você, como aqueles homens, possa levar adiante a história dessa experiência com Deus, que está vivendo hoje em meio a essa tempestade, e que esse testemunho sirva para transformar a vida de muitos,
como Deus tem transformado a nossa também. Receba o meu abraço e as minhas orações em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostei Amém. muito da sua palavra. Amém, meu amado irmão. Reverendo Muito boa, Mirabô. muito boa. Especial para o dia de hoje, para a época de hoje. Muito boa. Parabéns. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido professor, amigo, reverendo Mirabô, que Deus lhe abençoe. Palavra realmente tocante, profunda e que nos leva também à reflexão. Nesse momento, a gente, depois da palavra do querido irmão, a gente tem um momento de perguntas, dúvidas, respostas, um bate-papo, né? E eu gostaria de iniciar isso da seguinte forma: o Senhor colocou muito bem a palavra de que os discípulos de Jesus estavam com medo. O medo, ele toma conta do nosso coração. O medo é um sentimento normal na vida dos homens, né? Os homens, por várias situações e ocasiões, sentem medo. A minha pergunta para o irmão, e para a gente discutir, é a seguinte: será que o medo ele suscita dúvida em termos de combater contra a fé? Será que o medo leva a uma dúvida da fé que temos? Será que isso pode acontecer? Isso é real? Ele avança nesse sentido? Como é que nós podemos encarar o medo em termos de não deixar ele crescer tanto que venha a duvidar da fé? Amém. Antes de responder, quero dar aqui uma palavra de saudação, de carinho ao meu amigo e irmão, o Oswaldo Carvalho, que está ali, entrou durante a mensagem, não tive chance de saudá-lo antes, é nossa ovelha, recém-eleito diácono da Igreja Presbiteriana de Copacabana, e com ele também, eu estou vendo ali Valtair, não vi a imagem, mas estou desconfiado que seja o nosso presbítero, membro do nosso conselho e tesoureiro da Igreja de Copacabana. Que alegria. Sou eu mesmo. Olha aí, é ele mesmo. Que alegria ter você aqui conosco, meu irmão. A Igreja de Copacabana se manifestando presente, apoiando aí o trabalho masculino do nosso presbitério. Respondendo à pergunta do amado presbítero Maurício, a pergunta já enseja, ou já ensaia uma resposta, não é verdade? Eu gosto, por exemplo, de imaginar essa ideia à luz da palavra do Senhor Jesus, que diz assim: não andeis ansiosos. Ele diz ainda, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está falando de ansiedade. E, por analogia, quero trabalhar esse texto que fala de ansiedade junto com a ideia do medo. A ansiedade é uma coisa inerente ao nosso ser, ela é importante. Se nós não tivéssemos nenhuma dose de ansiedade, o simples fato de atravessar uma avenida seria perigosíssimo. Nós poderíamos morrer nesse processo. A ansiedade, assim como o medo, são elementos que fazem parte da estrutura do nosso ser e que têm uma contribuição importante a nos prestar. O problema aí, segundo Jesus, é o andar ansioso. Ou seja, é quando a ansiedade se torna uma constante e gradativamente vai se assenhoreando de nós. Quando nos tornamos servos da ansiedade. Assim como nos tornamos servos do medo, aí as coisas se complicam demais para o nosso lado. Porque nossa visão da realidade é toldada. Sentir ansiedade, sentir medo é absolutamente natural. Nos lembramos do Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, prestes a vivenciar a paixão, e ali o Senhor Jesus, em meia oração, suava gotas de sangue. Chega a expressar o seu sentimento em oração, dizendo na sua prece: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, ao mesmo tempo em que vivencia estes sentimentos que são profundamente humanos, os submete aos ditames da fé. Porque diz também: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas, acima de tudo, que se cumpra a tua vontade. O Espírito está na frente da carne, e é o Senhor Jesus quem chega a expressar esta ideia, dizendo: olha,
o espírito está pronto, ainda que a carne seja fraca. Nós nos movemos pelo espírito, somos dirigidos por ele, e assim nós venceremos esta batalha também. A batalha que travamos contra o medo, a batalha que travamos contra a ansiedade, contra a pandemia e contra todas as circunstâncias do tempo presente, que tentam nos atemorizar, mas não vão nos agrilhoar. Somos livres e com intrepidez marchamos para a glória do Senhor da Igreja. Amém. Amém, reverendo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua palavra. Aos irmãos que gostariam de, nesse momento, fazer uso da palavra, como tem muita gente na sala, eu acho importante levantar a mão, acho que tem uma mãozinha aí, ou pedir lá no chat, né? O André pediu. André Miranda, por favor. Maurício e André, só uma pequena instrução. Vamos lá, gente. Temos atualmente 29 pessoas na sala. Para fazer esse momento da melhor maneira, mais organizada possível, mantenham os microfones mutados e só desmutem na hora que forem falar, tá? Como o Maurício falou, quem quiser falar pode levantar a mão ou pode escrever a mensagem no chat. Eu estou olhando aqui o tempo todo. Pode ficar tranquilo que eu vou anotar a ordem para falar no momento certo. Desculpa interromper, meu irmão. Pode continuar falando, André. Opa, obrigado, meu irmão. Eu só queria fazer só um pequeno e breve comentário, né? É que a gente realmente, Pedro ele marcou na história por esse episódio, mas eu creio o seguinte, que o que ficou marcado também para muitos é que ele foi o único que teve coragem de andar. Foi pouca coisa, mas andou. Isso, às vezes a gente fica com medo, né? O medo tem se espalhado de uma forma tremenda, e a gente só vê o episódio dele afundando, mas não vê o episódio dele andar. Ele andou sobre as águas, não é? E eu creio que foi algo tremendo, tremendo mesmo. Acho que a gente tinha que marcar essa parte também, né? O medo realmente mantém a gente vivo, não dá uma certa... A gente sempre pensa um pouco mais com medo, mas eu acho que o episódio dele de andar sobre as águas foi algo tremendo que marcou, né? E está marcando até hoje, né, Reverendo? É verdade, André, a sua palavra é muito boa e me faz recordar, até mesmo em justiça, a memória do apóstolo Pedro, um episódio ligado à tradição que dele promana e que é muito instrutivo também. Conta-se que quando a perseguição eclodiu em Roma contra os cristãos, e os cristãos estavam sendo mortos das maneiras mais brutais, à torto e à direito, sob o poder imperial, Pedro fugiu de Roma. E conta-nos a tradição que ele estava na estrada, distanciando-se de Roma, quando viu um homem vindo na direção contrária. Ele se afastava da cidade e aquele homem rumava para a cidade. E quando um vai cruzando o outro pelo caminho, aquele homem vira para Pedro e pergunta: covardes. Virou o título de um livro conhecidíssimo, de um filme belíssimo, e a pergunta em latim significava: para onde você vai? Pedro estancou ali, e olhando para aquele homem que marchava para a cidade, ele reconheceu o Senhor. Deu meia volta no caminho, voltou para a cidade de Roma e ali foi dar testemunho da sua fé. Por ela, pagou com o preço da sua vida. Foi condenado à mesma pena de morte que impuseram ao Senhor. Foi crucificado. Mas Pedro, na sua humildade, disse aos seus executores: eu não sou digno de ser morto da mesma forma que o meu Senhor. E pediu que a sua cruz fosse posta de cabeça para baixo. Como é que podemos duvidar da intrepidez e da fé de um homem que se dispõe ao martírio numa dose tão intensa? Que Deus nos abençoe para sermos dignos de honrar o legado dos nossos pais apóstolos e honrarmos o legado da tradição da nossa fé. Obrigado, pastor. Maravilha. Deus abençoe. Obrigado.
Não temos inscrições até o momento. Se alguém quiser falar, pode falar diretamente agora. O irmão Osvaldo levantou a mão, Will. Engraçado, eu não... ele fez no vídeo, né? Isso, no vídeo. Ele levantou a mão e em seguida o Mário. Sérgio Costa ali, ó. Isso, tá Sérgio. bom. Então, quem vai falar primeiro? Desculpa, você Osvaldo, falou? o irmão Osvaldo. Pode falar, Osvaldo. Bom dia a todos, obrigado aí pela palavra, obrigado, reverendo. É muito forte a passagem de Pedro, né? Eu vejo que Pedro é o homem na igreja, entendeu? Deus sempre puxou Pedro. Em todas as posições, em todos os momentos, Deus estava ali com Pedro, entendeu? E Pedro fugindo. Sabe, Pedro, sabe, indo para outro lado, Jesus ia lá e buscava Pedro. Esses somos nós na igreja, entendeu? Quantas vezes a gente escolhe outras programações ao invés de estar na igreja? Eu vejo isso. Como diácono, eu vejo só a igreja cheia de mulher e o homem só aparecendo ali num evento muito especial, essa coisa toda, mas não no dia a dia. Entendeu? Eu vejo isso. Esse é o Pedro. Nós somos Pedro. E Jesus vem lá nos buscar, como hoje. Estávamos em casa. Quantas vezes? Cadê os outros? Não, essa hora não vou. Não, eu tenho alguma coisa para fazer e não vem aqui ouvir a palavra. É uma oportunidade única da gente provar nossa fé. É Jesus nos chamando do barco. Venha caminhar comigo. E a gente não acredita. Entendeu? Não, outras coisas são mais importantes de fazer nesse momento do que vir ouvir a palavra, que é dignificante, é maravilhoso esse momento. Então, eu vejo que esse texto puxado hoje pelo nosso querido reverendo Miragô sobre Pedro é muito bacana, porque nós somos Pedro. Eu vejo isso, entendeu? Eu vejo que muitas vezes a gente não acredita, entendeu? Acho pior que Pedro, só Tomé mesmo, né? Então, acho assim, não acredita nessa chance que a gente está tendo de fortificar a nossa fé, de fortalecer ela nesse momento tão difícil, cara, que entendeu? De estarmos juntos, estarmos aqui. Eu agradeço profundamente, reverendo, e a todos por essa oportunidade. Cara. O que eu pedi para falar é agradecer. Agradecer porque é muito importante, cara. Eu acho que foi muito bacana mesmo, porque somos Pedro. Somos Pedro. Se Jesus não nos chamar e se a gente não prestar atenção ao chamado de Jesus para a nossa vida, para a gente estar caminhando junto com Ele, a gente vai o tempo todo afundar. A nossa fé não é forte. Obrigado, senhor. Obrigado, reverendo. Obrigado, Osvaldo. Queria comentar a palavra do Osvaldo, que é uma palavra muito boa. O Osvaldo tem esse jeito que é muito espontâneo, muito bacana. E ele, numa das suas falas, disse assim, pior que Pedro, só o Tomé. Eu cheguei a dar uma risada aqui, porque é verdade, são dois casos assim muito icônicos, mas nunca podemos perder de vista que essas figuras representam a nós mesmos, e é por isso que elas estão ali na Escritura, para nos provocar. Naquele momento que Tomé manifesta a sua dúvida, na verdade ele dá voz ao sentimento do grupo, porque o grupo já tinha encontrado com Jesus e continuava trancado dentro de casa, com medo, sem ousar pôr o nariz do lado de fora, porque todos estavam ali tocados pela incredulidade. E o Tomé deu voz ao sentimento do grupo. Mas assim como aconteceu com Pedro, Tomé também foi objeto da graça do Senhor. Assim como Pedro foi sustentado pela mão do Senhor, posto de volta no barco e pôde retomar a caminhada, Tomé também teve a oportunidade de tocar as chagas de Jesus na sua mão, no seu lado, e ouvir do mestre, não ser incrédulo, mas crente. E assim como o testemunho de Pedro é um testemunho histórico belíssimo, a tradição de Tomé não é muito diferente. Sabemos que Tomé foi um grande pregador do evangelho e abraçou a missão de enveredar pela Ásia, levando o evangelho até os limites da Índia. E lá acabou sofrendo a perseguição religiosa e o martírio. E segundo a tradição que se conta a seu respeito,
Tomé foi morto por causa do testemunho do Senhor e a fio de espada. Como aqueles homens precisaram dar prova da sua fé com o preço da própria vida. É um legado de grande valor, que devemos honrar também com o nosso próprio viver. Deus abençoe nosso irmão Oswaldo. O irmão Mário, pode falar, Mário. Oi. Bom dia, né, meus irmãos? Eu queria... Porque esses dias eu acabei de terminar de ler um livro interessante, um livro científico, né? Esse aqui, ó, O Andar do Bêbado. Não sei se você conhece. Mas o subtítulo diz assim: Como o acaso determina nossas vidas. E aí é interessante, porque, assim, hoje a mensagem falando sobre o medo, né? E o socorro de Jesus, né? E aí, logo depois da mensagem, Maurício perguntou exatamente sobre o medo. E aí eu lembrei de uma passagem que tem em Lucas, né? Anotei aqui. Essa passagem, ela é muito, muito forte. Que a passagem diz assim: Jesus ensina sobre o temor do Senhor. Aí aquela passagem que a maioria de vocês com certeza conhece, diz assim: não tem mais o que mata o corpo, né? Aí logo depois que ele fala isso, ele diz assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E aí depois diz assim: e até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois valeis vós muito mais que muitos passarinhos. E aí eu fiquei, só para levar a reflexão com imagem, eu fiquei me lembrando daquela brincadeira circense. Não é brincadeira não, né? Um espetáculo, um número de circo, onde você tem um atirador de facas, né? E uma pessoa fica presa numa roda, né? Inicialmente, o número começa com a pessoa presa, né? E aí vai o atirador de facas e começa a atirar as facas, e as facas caem aqui ao lado da pessoa, vão furando, contornando a pessoa toda, e nenhuma pega na pessoa, né? Então, o número, aquela destreza do atirador, todo mundo fica pressionado. Aí, daqui a pouco, vai o cara e bota uma venda nos olhos do atirador, né? E aí, bota a venda nos olhos, o atirador continua atirando, né? E nenhuma faca pega lá. Aí, depois, ele vai e começa a girar a roda. Então, você vê, progressivamente, né? Aparentemente, o que está acontecendo? Você está aumentando o risco, porque você está aumentando a aleatoriedade de onde aquela faca vai pegar, né? E aí fica aquela reflexão, né? Em que nós acreditamos que os problemas da vida, que são as facas, né? Elas são atiradas sobre nós, né? De forma aleatória? Ou elas são atiradas sobre nós de forma precisa, como disse o reverendo Mirabeau, no tempo certo, nem atrasado, nem adiantado? Em que nós acreditamos? Muito boa palavra, Mário. E a sua imagem, a sua ilustração me fez recordar outra. Quero compartilhar com vocês e com você em particular. Um episódio que aconteceu aqui na zona sul do Rio de Janeiro, ali na Praia Vermelha. Muito interessante. Um equilibrista chamou a imprensa toda e o público foi em peso lá para ver, porque ele disse que ia atravessar ali sobre os cabos do bondinho do Pão de Açúcar, desde o chão até lá em cima no morro, mas não dentro do bondinho, por cima dos cabos e empurrando um carrinho de mão. E foi ele, e o público olhando para aquilo, não tinha cinto de segurança nem rede de proteção, e soprava o vento, e o cabo balançava de um lado para o outro, e ele foi, até que chegou no primeiro morro, o Morro da Urca. E a plateia foi ao delírio, porque aquilo ninguém nunca jamais tinha visto. E ele disse: olha, não terminei ainda não, pode preparar os helicópteros, drone, porque eu vou agora ao segundo ponto, ao Pão de Açúcar mesmo, o morro mais alto, e subiu. Quando ele chegou lá em cima com o seu carrinho de mão e pousou na terra, o
povo foi às nuvens e ninguém nunca imaginou que aquilo era possível. Um risco tremendo, uma coisa extraordinária, uma façanha para entrar no Guinness, o livro dos recordes. E o povo achou que tinha acabado o espetáculo, mas aí ele disse, não, agora que vem o grande finale. E para esse grande finale eu preciso de um voluntário da plateia, porque eu vou descer tudo outra vez, até a Praia Vermelha, mas eu quero alguém para ir sentado dentro do carrinho. Sentar no carrinho é o exercício da fé. É entregar o controle da própria vida às mãos de um outro alguém, em quem você confia, porque sabe que pode mais do que você, entregar a inteireza da vida às mãos de outro. Para isso fomos chamados. O justo vive pela fé. Obrigado, Mário. Palavra boa, hein? O reverendo Isaías solicitou a palavra. Por favor, reverendo. Eu quero dizer que a palavra foi excelente, muito oportuna para o momento em que estamos vivendo, reverendo Mirabeau. Estamos no meio de uma profunda tempestade, né? Mas eu queria ressaltar que havia vários apóstolos ali, possivelmente os 12. E Pedro, que já tinha manifestado alguns momentos de até se atrever a certas coisas, ele foi ousado. Foi o único que ousou dizer, Senhor, permite-me ir ter contigo. E ele foi. Então, às vezes, há cristãos que são mais ousados da fé, não é? E outros não, são mais acomodados. Pedro foi. E, como já foi ressaltado, ele conseguiu andar sobre as águas. Um fenômeno extraordinário, né? Houve aquele momento em que ele olha para as ondas e começa a afundar. Quando nós começamos a olhar diretamente para o problema, para as lutas, para o sofrimento, então, possivelmente, a nossa fé começa a arrefecer, né? Mas eu queria destacar uma coisa também, né? É que Pedro, naquele momento em que ele ia afundando, ele fez uma oração emergencial, que eu digo que foi uma oração muito curta, muito objetiva, né? Socorre-me, que vou perecendo, né? Salva-me, Senhor, estou perecendo. Uma oração muito curta, muito objetiva. Se ele fosse fazer uma oração muito longa, ele teria afundado ali, né? Então, nós precisamos aprender com Pedro que há momentos que a nossa oração deve ser extremamente objetiva e até curta, por causa da emergência que estamos vivendo. Então, e queria também ressaltar que, para os discípulos, Jesus pode ter parecido demorado em chegar, mas ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, mesmo em meio a essa pandemia. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Amém. Palavra maravilhosa, reverendo Isaías. Alegria de ouvir o Senhor. Aliás, o episódio, me fez lembrar uma cena que era comum na minha infância, porque meu avô era da Igreja Batista e ele era um patriarca espiritual da nossa família. E quando tínhamos aquelas reuniões de família importantes, Natal, aniversários, com aquela mesa farta, ele é que capitaneava a oração. Em geral, nesses dias, com os muitos preparativos, a mesa era posta já tarde e os apetites estavam aguçados. E aí, meu avô reunia a turma toda em volta da mesa e começava a oração dele com um longo prólogo, dizendo: Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Pronto, começava a genealogia, a barriga começava a roncar, a fome se agravava.
E o Senhor me fez perceber um detalhe muito interessante da história. Se a oração de Pedro fosse igual a do meu avô, ele tinha afundado. Não ia dar tempo, mas Teria pela afundado. graça de Deus, foi curtinho. Obrigado, reverendo. Arejou o texto, iluminou. Amém. Bom demais ouvir o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Reverendo, o Mário tocou num ponto que eu acho muito relevante. Nós damos uma pincelada nesse pensamento. E também no texto que o senhor expôs, também tocou um pouco a questão do temor, né? O temor a Deus. Então, no texto nós vemos que os discípulos, eles ficaram com medo das circunstâncias. E na nossa vida também, muitas circunstâncias nos causam medo. No entanto, nós percebemos na nossa convivência eclesiástica, na nossa caminhada de fé, que é comum a falta de temor no sentido de medo das coisas sagradas. Quando nós olhamos alguns episódios no Antigo Testamento, principalmente aquele episódio em que o povo de Deus estava com Moisés, né, no monte, e Deus falou, né, o sagrado se manifestou e o povo ficou apavorado, né? Essa questão do medo do sagrado, a gente tem a impressão que nos dias de hoje, na nossa contemporaneidade, ele foi extinto ou apagado. É só uma impressão ou realmente nós caminhamos para isso? O temor do Senhor tem sumido da vida cristã? É verdade, meu irmão. Tem sumido mesmo em certos arraiais. E eu me lembro de um episódio, eu ainda era muito jovem, era moço, e aí um colega de faculdade, conversando sobre questões religiosas, perguntou qual era a minha religião. Eu disse, não, eu sou cristão, sou presbiteriano. Ele disse, eu gosto muito dos presbiterianos, porque não tem aquele Deus sisudo, sabe? Jesus é nosso amigão e tal. Eu fiquei assim com uma interrogação na cabeça, mas que presbiterianos são esses que ele conhece? Porque são bem diferentes dos meus, né? Mas, de fato, você está correto. Nós, por vezes, temos receio de assumir isto, mas a palavra temor contempla precisamente este elemento do medo. A ideia do temor está atrelada à consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Deus é maior do que o universo, é alguém cuja grandeza e cujo poder não apenas não se pode medir, não se pode conceber. Ele é muito maior do que a nossa imaginação. E alguém já disse que a imaginação é coisa que não tem limite. Pois bem, diante de Deus, ela é como um nada, porque foi Ele quem a criou. E nós, ao mesmo tempo, temos consciência de que nós, por nossa vez, somos pequeninos, somos frágeis. Nossa glória, por mais vistosa que seja aos olhos humanos, não passa da glória da flor de uma erva do campo. Um dia está lá, no outro dia, quando você passa, já esvaneceu, já se foi. Então, o medo que está imbricado aí parte desta consciência da realidade de Deus, do seu poder imensurável diante da nossa pequenez, do contraste acentuado que há entre uma e outra coisa. E diz-nos a Escritura que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por meio desta consciência que nós nos tornaremos sábios. E sabedoria na Bíblia, em outras palavras, é tão simplesmente a arte de bem viver. Como viver bem, fruir a vida da melhor maneira possível e colher dela os melhores resultados, para nós e para os outros. Bom, a receita começa com esta consciência de quem Deus é, de quem nós somos, a consciência do temor do Senhor. Agora, note, não é para vivermos isso da maneira como eu, por exemplo, ouvi certa vez de um professor que tive e que dizia que foi para o seminário muito jovenzinho. E o seminário onde ele estudou, ele permitiu o regime de internato, então ele morava no seminário. E ainda na adolescência, ele adentrou o seminário
E diz ele que o seminário tinha uma peculiaridade. Em todas as paredes do seminário tinha um olho grandão assim, pintado, que era o olho de Deus. E por onde você passasse no seminário, aquele olho estava lá. Então, dentro do dormitório, aquilo era uma presença assim opressora, sabe? Porque você deitava na cama e estava aquele olhão assim te observando. Ele passava pelos corredores, o olho parece que ia acompanhando. Entrava nas salas de aula, estava lá o olho, fiscalizando tudo. E ele dizia, Mirabeau, eu não podia nem ir ao banheiro, porque eu entrava no privado, fechava a porta e estava aquele olhão lá em cima de mim. Eu ficava até constrangido. Isso é uma consciência de que Deus está olhando para nós como que um fiscal, como que alguém que busca ocasião de que nos acusar, sempre pronto para nos punir, e esta já é uma consciência equivocada. O temor não deve levar a isto, a uma vida de medo, porque o medo agrilhoa. O Deus a quem tememos é o Deus que se revela como Deus amor, e o verdadeiro amor lança fora o medo, quebra as cadeias, provê libertação. Então, o temor é um elemento fundamental na relação com Deus, mas ele não pode ser o único, porque senão essa relação fica amputada de um elemento essencial também, igualmente fundamental, que é a consciência do amor que Deus tem para conosco. Espero ter ajudado na reflexão. Aqui é Timóteo. Nós estamos falando muito de medo, de temor, mas eu vejo muita dor. Eu vejo muitos empresários que praticamente perderam as suas empresas ou estão com risco de perdê-las. Milhões de pessoas desempregadas que, devido às empresas estarem paradas, eles perderam seus empregos. Sem esperança de encontrar um emprego novo a curto prazo, pessoas que perderam entes queridos que morreram com essa pandemia. Então, há muita dor, há muito sofrimento, as pessoas presas em casa sem poder abraçar os netos, os filhos, às vezes. E como sobreviver a essa angústia grande por um tempo que a gente não sabe quanto vai durar? Boa palavra, Timóteo, ela fala a todos nós, porque se não estamos passando diretamente por alguma dessas coisas que você mencionou, certamente aqueles que estão próximos a nós estão. Todos nós temos notícias de irmãos, irmãs, familiares, amigos, vizinhos, vivendo algum tipo de crise de angústia e temor e medo decorrente de todas estas circunstâncias. Mas, como diz a palavra, através do profeta Abacuque, confirmada também no Novo Testamento e já frisada aqui, o justo vive é pela fé, é com um olhar para além das circunstâncias. E tão somente pela fé nós seremos capazes de vencer esta realidade. Como é que o temor se encaixa aí? Bom, eu vou compartilhar aqui uma frase que repetidas vezes ouvi de um pastor muito amigo e muito marcante na minha caminhada, que é o reverendo Guilhermino Cunha, que dizia o seguinte: quem se ajoelha diante de Deus não se ajoelha diante das circunstâncias. Muitas vezes ouvi o reverendo Guilhermino dizer isso, especialmente enquanto pastoreou a igreja de Copacabana. Quem se ajoelha diante de Deus não se ajoelha diante das circunstâncias. Ou seja, nós tememos a Deus, então não teremos temor das circunstâncias. Puxa, pastor, mas está faltando, tem dor, tem tanta coisa difícil para administrar. É verdade, meu irmão, tem mesmo. Mas vamos confiar nele, ele proverá o sustento, ele nos vai dar ferramentas para enfrentar a adversidade. Diz o salmista: eu fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, essa palavra tem que ser verdadeira e tem que nos animar.
porque confiados nela, tenho certeza, nós vamos atravessar esse vale de lágrimas e vamos ver o sol brilhar outra vez sobre a realidade das nossas vidas. O próprio Senhor Jesus nos deu prova dessa intrepidez na fé, desse destemor, quando por ocasião do seu julgamento, e acho essa palavra muito forte, era um momento esquisito para Pilatos, que nunca havia lidado com uma situação como aquela. Um acusado que parecia-lhe inocente e que não se defendia. Então Pilatos pergunta para Jesus se Jesus estava realmente entendendo aquele processo. E diz, olha, você está percebendo que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Você não se defende? E Jesus diz para ele uma coisa muito interessante, diz a ele, a minha vida ninguém a pode tomar, eu voluntariamente a dou. Isto é a palavra de alguém absolutamente livre, dotado de destemor perante as circunstâncias. É como diz o apóstolo Paulo, se morrer, morro com Cristo. Se viver, vivo com Cristo. Quer viva, quer morra, sou do Senhor. É somente essa fé, esse temor a Deus, essa confiança no seu amor, vai nos permitir transcender a realidade do tempo presente, com os olhos fitos na eternidade, no alvo que nos está posto por Ele mesmo. Vamos atravessar esse vale, vamos fazê-lo, na certeza de que Ele nos conduzirá pela sua boa mão. Sigamos com fé, meu irmão. Deus nos abençoe. O presbítero Gilson pediu a palavra. É interessante, até antes de eu fazer uma colocação em cima da palavra do pastor, eu queria registrar presente na nossa reunião o Evaldo. Evaldo, ele é aqui da Ilha do Governador, da igreja lá do pastor Álvaro, da igreja Betel. Não sei se ele ainda está presente, estava na reunião, só para registrar a presença dele. E trazer também um abraço do pastor Antônio José, o meu pastor da igreja. Eu achei interessante dois fatos colocados pelo pastor Mirabeau. Uma das coisas que eu fiquei intrigado, dado a serenidade da palavra dele, e ele fez menção que por questão da Covid, por conta do Covid-19, teve que fazer 18 sepultamentos. A gente vê a maravilha do poder de Deus dando tranquilidade a esse homem da fé, apesar de ter passado por isso, estar tranquilo diante da palavra. Eu acho que é importante numa aprovação, a gente sabe que as dificuldades existem, acontecem, mas sabemos que quando está acontecendo lá longe, a gente está tranquilo. Mas quando acontece diante da gente. Agora, diante da palavra que ele falou, da vigília da noite, em que logo no começo da tarde, os homens estavam encontrando dificuldade com as ondas, na primeira vigília da noite. Vamos dizer que 6 horas já começou essa dificuldade. E que o término da chegada do Senhor Jesus, na quarta vigília, fosse no final dela, 6 horas da manhã, são 12 horas de sofrimento. Imagina, eu não sei, eu tenho dificuldade muito grande com o mar agitado por 15 minutos. Imagine 12 horas. Isso traz-nos à memória a perseverança diante da dificuldade. Pastor, é isso que me chamou a atenção. Eu acho que o mais importante na colocação em prática da nossa fé com a presença do Senhor Jesus é a perseverança da gente diante do prolongamento dessa dificuldade. É isso que eu gostaria de compartilhar e que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. É verdade, meu irmão. Nós, em geral, temos o nosso próprio cronômetro. Nós começamos a viver aquela realidade de dor e pensamos assim, bom, tem um propósito nisso, eu vou aprender alguma lição e assim que tiver aprendido, isso aqui vai passar. Muito bem. A gente vai examinando a circunstância e diz, pronto, já aprendi a lição, agora vai passar. E não passa. E a gente caminha um pouco mais e diz, não, agora eu já aprendi a lição, mas não passa. E a gente caminha um pouco mais e já está na segunda vigília, mas ainda não passou. Não é a gente que determina esse tempo, a gente não vai saber nunca dizer qual é esse tempo, qual é a hora em que o Senhor Jesus porá
fim à tempestade, aquietará o vento, nos colocará de novo sobre porto seguro. A gente não sabe, não tem como saber. E quanto mais a gente se preocupar em especular a esse respeito, mais vai cultivar a tão falada ansiedade, que não fará bem aos nossos corações e em nada nos ajudará a caminhar. O que nos cumpre é confiar em Deus. A gente faz a nossa parte e espera nele. Como é que é esse negócio de fazer a nossa parte? Eu gosto muito daquela palavra do Salmo 37, no versículo 5, onde o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar às mãos do Senhor. A gente já falou disso aqui hoje. O sujeito que senta no carrinho de mão e vai por cima dos cabos do teleférico. Entregar e confiar. Tá, as duas coisas caminham juntas. Mas olha agora para a parte final do verso que diz assim: o mais ele fará. Esse mais me faz pensar que deve haver um menos, não é verdade? E esse menos é justamente o que está no nosso alcance. O que aqueles homens podiam fazer naquela embarcação? Era muito pouco, era quase nada, mas era o seu papel. Acima de tudo, o que lhes cumpria? Exercer a fé, confiar no Senhor. É assim que a gente está também. Estamos confinados dentro das nossas casas, a gente lava as mãos, quando vai à rua fazer compra no mercado, volta e lava a roupa inteira, lava até o calçado, e lava a mão outra vez, porque não sabe se lavou direito. Para garantir, é melhor passar um pouquinho de álcool gel e dar uma verificada em cada detalhe, se ficou poeira da rua e etc. Chega a ser risível, e os sorrisos dos irmãos confirmam isso. A gente faz tão pouco, e sabe que a nossa vida, se depender disso, está perdida, porque somos frágeis. Mas a gente faz esse menos, sabendo que o Senhor faz todo mais. E por isso, confiadamente, entrega a Ele o nosso caminho, para todo o tempo da jornada. Tempo que Ele mesmo definiu, que a gente não sabe qual é, mas também não precisa saber. A gente sabe que todas as realidades desse mundo são passageiras. Alguém tem dúvida de que a crise vai passar? Eu não tenho, porque a única coisa que permanece de eternidade a eternidade é o Senhor e a sua palavra. O choro pode se alongar uma noite inteira, e com ele a tempestade também. Mas o sol vai nascer, a alegria vem, amanhã despontará. Portanto, sigamos com fé. Meus irmãos, tem mais algum irmão que quer fazer alguma colocação? Por favor, levante a mão. Irmão Mário. Bom, primeiramente o irmão Mário e depois o irmão Samuel. Eu queria só comentar em cima também da passagem, né, que foi a mensagem, é que, assim, além dessa questão que o reverendo Isaías colocou, que Pedro, né, teve aquela precocidade de ser o primeiro a dizer: olha, mestre, me chama, eu quero ir até aí, né? E a coragem, né, no caso, essa demonstração que fica patente. Uma coisa que sempre, quando eu leio essa passagem, me faz pensar, né, é o seguinte: como é que ele concluiu, ou por que ele achou que esse poder era um poder comunicável? Ou seja, de onde é que ele tirou, tá certo? Que essa qualidade de poder andar sobre as águas, né, seria uma coisa que era só de Jesus, ou que Jesus poderia transferir para outra pessoa. Não tem aquela questão dos poderes comunicáveis, né, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus? Quer dizer, isso sempre me assustou. Digo, mas, gente, Pedro, né, o gente é nordestino, por que Pedro justamente achou que Jesus, então, eu também posso, me chama? Isso sempre me... Se alguém quiser comentar, por favor. Muito boa palavra, Mário. Gostei muito do oxente. Você sabe que eu tenho um apreço especial pelo Nordeste, né? Eu acalento aqui no coração um desejo, não sei se vou realizar, mas de um dia conseguir me estabelecer lá em João Pessoa, na Paraíba, que é a cidade que eu amo e na qual eu gostaria de encerrar os meus dias. Mas encerrar os meus dias não está no meu plano para agora, não. Então vou adiar isso um bocadinho.
Mas falando dessa ideia do Pedro, que pede que Jesus lhe comunique esse atributo e da onde vem isso, eu acho que isso está muito atrelado a todo esse caráter impetuoso, intrépido, que é próprio do próprio Pedro e do seu jeito de ser, do seu temperamento. A gente tem um outro episódio que é um pouco parecido com este nesse aspecto em particular, que é o episódio do lava-pés, narrado em João. João capítulo 13 fala-nos que Jesus, naquele dia, amarrou uma toalha na cintura, encheu uma bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. E aquela era uma tarefa considerada assim indigna para uma pessoa de posição. Numa casa, se houvesse um criado, o criado devia desempenhar essa tarefa. Se não houvesse um criado, as mulheres. Não houvesse mulheres, uma criança, mas jamais o chefe da casa, a menos que ele estivesse sozinho nela. E o Senhor Jesus, que era o mestre de todos os discípulos, e mais do que isso, o próprio Deus encarnado, o Senhor soberano de toda a terra, se coloca nessa posição e vai lavando os pés dos discípulos, e então Pedro diz: Senhor, tu lavas os pés a nós de modo algum, o meu você não vai lavar. E Pedro ouve então Jesus dizendo ali com veemência: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Naquele momento, Pedro percebe que aquele ritual era um ritual da maior importância, que aquilo não era um gesto trivial, mas tinha um significado profundo. Ele ainda não tinha condições de entender exatamente que significado era esse, mas pela intuição, naquele momento, ele logo percebeu que não era qualquer coisa. Então Pedro diz a Jesus o quê? Ah, Senhor, então não me lava só os pés, não, eu quero tomar banho completo, me lava o corpo inteiro. Pedro tinha esse jeito intrépido de ser e recebe de Jesus uma resposta também um pouco dura, atravessada. Jesus diz: calma, Pedro, você já está limpo, quem já tomou banho não precisa se lavar de novo, fica tranquilo. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, viu? Com a intrepidez de Pedro. E a intrepidez de Pedro, como já foi apontado aqui, ela é uma qualidade, de certa forma, porque ela permite a Pedro vivenciar coisas que os inibidos, os tímidos, os acanhados, os tardos em agir, não experimentam. Para a gente fruir tudo que a vida tem para oferecer, e, acima de tudo, tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa ser dotado de intrepidez, não pode ficar pensando demais, se amarrando demais, tem que se lançar nos braços do Senhor, confiadamente, como a criança que pula para os braços do pai. Acho que o texto quer colocar diante de nós ali é, acima de tudo, isto. Agora, como Pedro teve essa intuição de que dava para comunicar o que talvez fosse incomunicável, aí só quando a gente chegar lá na eternidade e perguntar para ele, porque eu não vou saber te dizer. Porém, ele nem hesitou, ele foi, pagou para ver. E é assim mesmo, porque quando a gente se lança com Deus, pode fazer sem medo, ele não falha, ele segura sim. O irmão Samuel, só tem que desmutar, Samuel. Will, acho que você tem que desmutar para ele aí, Will. Só um minutinho. Eu estou tentando aqui, eu não estou conseguindo, não. Eu acho que ele que tem que desmutar. Aí, foi. E aí, conseguiram? Estão me ouvindo? Foi legal. É coisa rápida, né? Às vezes, todos nós temos medo, né? E às vezes, apesar de Pedro ser assim, bem sanguíneo, né? A ponto de até arrancar uma orelha, né? A gente vê que ele é um homem assim muito corajoso, né? Mas nós temos que ver também que Pedro, ele não é um super-homem, né? Às vezes a gente se sente assim, se acha um super-homem, né? Nosso super-homem é Jesus, né? E eu sempre, quando eu tenho assim medo, né? Nós sentimos medos também, né? Temos nossos medos e nós temos que eu sempre lembro de uma canção, não sei se eu posso falar um pouquinho dessa letra. Essa letra diz assim, Maurício:
Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Nosso super-homem é Jesus. Isso que eu queria deixar para os irmãos. Amém? Amém, Samuel, amém. Não vou nem comentar, só agradecer. Palavra que me abençoou tremendamente. É isso mesmo, eu partilho desse seu sentimento. A gente, por si mesmo, pode muito pouco, mas a gente crê num Deus que opera na esfera dos impossíveis e que habita os nossos corações. Aliás, este domingo é o domingo de Pentecostes e visa nos lembrar isto, que o nosso Deus não está distante nos céus e nem apenas caminhando ao nosso lado, mas desde o advento do Pentecostes, ele habita o nosso ser, no seio da igreja, nos anima, nos vivifica, nos habilita Amém. a vitória em nome de Jesus. Obrigado, Samuel. Amém. Obrigado. O presbítero Carlos pediu a palavra. Queridos, prazer em vê-los, presbítero Samuel, da secretária sinodal, o presbítero Gilson, secretário sinodal, e o presbítero Samuel, que bom ver vocês aí. O que eu queria perguntar ao reverendo, a gente faz um panorama daquele barco e a gente vê a preocupação de todos, a preocupação maior de todos. A intrepidez de Pedro, a posição que Jesus toma. E eu fico pensando naquela tripulação daquele barco. Ou seja, aqueles que, na verdade, estavam ali, talvez trabalhando, talvez conduzindo um barco que tinha toda a sua experiência de marinharia, de tudo isso, sabia o que era o mar, imagino eu, mas o coração daquela turma deveria estar muito pesado, muito difícil. Então, eu fico pensando que, quando eu começo a ler esse texto, eu começo a observar que ali está todo o mundo, toda a posição do mundo inteiro. Porque hoje, na condição que nós estamos, na condição que estamos passando, a gente percebe nitidamente que tem pessoas preocupadas com o problema que o mundo está passando, pessoas nem tanto quanto preocupadas, mas que pessoas que não estão nem aí, não estão preocupadas com nada, nem com a sua própria vida, nem com a sua própria vivência, nem com os seus. Eu olho muito para esse texto e agora eu fico pensando mais ainda nessa tribulação, como estava o coração deles. Essa é a minha palavra. Obrigado, reverendo, pela sua palavra, e é isso que eu fico pensando. Carlos, obrigado a você. Me abençoou também. E tocou num aspecto que eu acho interessantíssimo e cheguei a mencionar de relance no texto. O fato de que ali no grupo dos 12 você tem homens que foram talhados pelo mar e para o mar. Nós sabemos de Pedro, de André, de Tiago, de João, que eram pescadores de profissão. E estamos falando aqui do mundo antigo, onde as profissões eram comunicadas geração após geração. Dizer que aqueles homens eram pescadores não é dizer que eles estavam se aventurando na pesca, mas dizer que eles cresceram no ofício da pesca, que eles eram filhos de pescadores, netos de pescadores, bisnetos de pescadores, ou seja, conheciam o mar, conheciam os seus meandros, conheciam as embarcações, conheciam as muitas variáveis que envolviam o seu ofício. No entanto, por vezes, diante das circunstâncias, todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades são como que nada. Nós temos visto a realidade hoje no nosso mundo. Por conta de um bichinho que ninguém nem consegue ver, está o mundo inteiro trancado dentro de casa e portas fechadas, cheio de interrogações na cabeça, perguntando-se como fazer para sair dessa crise.
A gente está contando aí com o empenho das pessoas mais gabaritadas na área de saúde, com os pesquisadores mais competentes, e até agora não temos uma solução eficaz para isto. Assim como outrora, naquele barco, estavam homens especializados no ofício da pesca, capazes, competentes e que nada podiam fazer diante da violência das ondas que os açoitavam. Isso nos ensina o fato de que jamais devemos confiar em nossas próprias capacidades e recursos, por mais que deles nos acerquemos, porque são bênção do Senhor. Mas a nossa confiança, a nossa segurança deve residir tão somente em Deus, pois somente quando entregarmos a Ele as rédeas da nossa vida, o cuidado da nossa casa, somente aí encontraremos paz. Paz que excede o entendimento e que se afirma até mesmo em meio às mais duras tempestades. Obrigado, viu, Carlos, pela sua palavra. Me abençoou muito. Obrigado, reverendo. Eu quero dizer que não é hora para o senhor ir embora, não. Fica por aí em Copacabana, tá bom? O nosso irmão César quer também fazer uma colocação. Ainda não ouviu o César. Tem que abrir o microfone. Amém. Agora sim, né? Glória a Deus. Então, eu quero saudar os amados com a graça e com a paz do Senhor Jesus, né? É uma satisfação nessa manhã, desse sábado, a gente estarmos reunidos, né? Isso já é algo que, uma das consequências dessa pandemia, né? Trazer algumas coisas que estavam adormecidas no nosso meio, né? É uma coisa que eu queria comentar a respeito exatamente disso. Algumas coisas que estavam esquecidas, né? Como a solidariedade, né? Que hoje está se mostrando, né? Nós vimos aqui, eu estava ontem vendo um vídeo que passou até nos jornais aí de noticiários né, da televisão, a respeito daquelas mensagens que as irmãs do abrigo, né, lá do Lídio Vasconcelos, receberam. Isso aí, milhares de mensagens, né? Agora, veja bem, isso eram sentimentos, esse é um dos vários sentimentos que estavam positivos, né? Sentimentos que se afloraram. E isso nos faz... está nos fazendo rever várias concepções da vida, né? Não só aqui no nosso Brasil, mas eu acho que no mundo todo. Mas também, né, em oposição a isso, aflorou alguns sentimentos que não são muito bons, e nós estamos vendo isso também diariamente. Mas ainda, vendo esse texto, e logo no início, né, o reverendo Mirabeau nos vem assim, dizendo que o Senhor compeliu os seus discípulos para embarcar e passar para o outro lado, né? Mas enquanto ele despedia as multidões, mas ele foi a buscar alguma coisa. Então ele foi subiu ao monte e foi orar. Estavam em oração. Então veja bem, nessa situação que nós estamos vivendo, mundial, não é uma situação local do Brasil, mas no mundo todo, a maior parte do mundo. Eu faço uma comparação em que, nesse momento, o Senhor nos compeliu para ir para um outro lado, quer dizer, num futuro, né? É o futuro que nos está reservando. E esse futuro, como o reverendo Mirabeau falou, não vai ser o mesmo. Não será o mesmo. Não terá nada disso. Estarmos repensando todas as nossas vidas, os relacionamentos,
as sociedades terão que ser repensadas. Vimos um comentário, também estou ligando isso aqui, ao nosso irmão Timóteo, sobre a situação daqueles que, os empresários, a economia vai ter que ser repensada também, né? A importância de alguns setores, a saúde, né? Que estava em planos, nem segundo plano estava em muitos lugares, hoje e futuramente terá que ser repensado. E, acima de tudo, a nossa igreja, a Igreja do Senhor, ela está se repensando nesse momento. Ela vendo, são coisas que nós não víamos, que nós não tínhamos isso que está se mostrando. A nossa reunião é um fato, e outras reuniões, e outras, né? Então, isso tudo, o Senhor que subiu ao monte, está orando, ele está vendo tudo isso, e é a vontade dele. Algo teria que ser feito, e algo está sendo feito. E o Senhor, aquele que habita, mesmo tendo o temor, mas em alguns momentos medo, como eu também, nesses momentos, passei e passamos aqui na nossa família, mas nós estamos crendo pela nossa fé, que foi nos incutida em nossos corações, nossa mente, que haverá. Né? Nós não estamos falando da boca para fora, mas é um sentimento que nós sentimos profundamente no nosso espírito, na nossa alma, que isso não vai ser como antes e não poderá ser como antes. Então, a palavra me trouxe tudo isso, e eu creio que em muitos de nós também, para que a gente repense também. Nossos relacionamentos familiares, outra coisa. Né? Quantas pessoas, até parentes, assim, mais distantes, nós fomos... E aí, como está aquela pessoa? Então, nos trouxe isso, balançou em tudo. Então, hoje, nós não somos e não seremos mais os mesmos. Essa é a mensagem, a palavra que eu gostaria de deixar, e agradecer pela vida do nosso reverendo, que Deus usou profundamente para nós. Amém. Amém. Obrigado, César. Partilho aí das suas impressões, das suas considerações. Acho que é isso mesmo. E reforçando aquela palavra que você destacou, Jesus compeliu os discípulos a embarcarem e a passarem adiante, adentrando o mar. É isso mesmo. Jesus os encaminhou para o enfrentamento das realidades duras da vida, para cruzarem as águas do mar da vida, como sempre faz conosco. Acho que é muito ilustrativa a esse respeito a passagem do Monte da Transfiguração. Subiram com Jesus ao monte Pedro, Tiago e João, e chegando lá em cima, o Senhor se transfigurou diante deles e eles viram o Senhor glorificado e junto com ele ainda ao patriarca Moisés e ao profeta Elias. E aquela visão era assombrosa, mas também maravilhosa, deleitosa. E então os discípulos propuseram ficarem ali, fazerem tendas e permanecerem no monte, mas o Senhor instou com eles para que retomassem a caminhada. Não fomos chamados a estarmos parados, contemplativos, ainda que momentos para parar e contemplar sejam também necessários à caminhada. E estas duas realidades estão sempre se conjugando na dinâmica do nosso viver. E estão presentes no texto, não por acaso, mas para sublinhar isto mesmo. Ao mesmo tempo em que há momento para silenciar e orar, como Jesus faz sozinho no monte, há momento também para estar em movimento e para agir no enfrentamento das realidades duras que diante de nós a vida nos impõe. Então, essa é a dinâmica da vida. Mas, acima de todas estas coisas, está o governo soberano do bom Deus, que há de nos dirigir e fazer fluir de todas elas aquilo que de melhor tem para nós. Porque nós sabemos que todas as coisas, e repare, a expressão é totalizante, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, sigamos com fé. Abraço forte, César. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Tem sido, a cada sábado, uma experiência muito significativa. A gente tem tido oportunidades de vermos o quanto a nossa igreja e os nossos irmãos têm nos abençoado e tem sido um tempo de grande crescimento para todos nós, né? Eu agradeço em nome da federação ao reverendo e também quero passar a palavra agora ao Will, porque o irmão Jorge não conseguiu entrar na sala. Eu não sei se foi por conta da conexão, mas ele mandou uma mensagem. O irmão Jorge é da igreja de Botafogo, que é a responsável por o evento de hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Will, porque ele recebeu uma mensagem do Jorge aí para nos passar. Olá, meus irmãos. Eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou, porque ele estava querendo participar, mas ele não conseguiu, tá? Primeiramente, eu vou ler como está aqui. Quero agradecer ao reverendo Mirabeau, de pronto aceitou o nosso convite. Palavra abençoadora. Ele não conseguiu entrar na sala, mas ele está acompanhando pelo Facebook, né? Então ele está ouvindo a gente aqui. Quanto às doações através da federação, está assim: conseguimos ajudar o Desafio Jovem, o Abrigo Presbiteriano e agora vamos entregar 10 cestas básicas ao Lar Samaritano. Essa é a atualização que ele nos está fornecendo aqui. Temos que continuar a ajuda no próximo mês. Fica aqui o nosso agradecimento a todos da Federação de Homens. E ele, por último, aqui, ele faz um alerta, né? um lembrete de que as UPHs elas estão num compromisso de estar ajudando as entidades internas, as entidades, né? essas instituições, melhor dizendo, porque elas necessitam de ajuda, e aqui, como o Jorge está meio que organizando as doações, ele que é o nosso contato para a gente estar se preparando, fazer as nossas campanhas nas nossas igrejas, para estar ajudando da melhor maneira possível a quem está precisando. Então, fica aqui o lembrete para que a gente possa estar empenhado nas doações, viu? Amém, meu irmão. Então, só colaborando com a palavra do Will, nós, como federação, estamos, através das UPHs, levantando recursos, cestas básicas, para, então, podermos distribuí-las para algumas entidades que têm nos solicitado. Então, é um movimento da federação junto com as UPHs locais, que isso possa continuar, como ele mesmo bem falou aí. Obrigado, Jorge, está no Facebook, obrigado pelo seu empenho, obrigado por você estar à frente desse trabalho, e continuaremos, sim, pedindo aos irmãos, aqueles que puderem nos ajudar com relação a essa campanha, por favor, irmãos, estamos realmente precisando ajudar outras pessoas nesse momento. Agora, pastor reverendo Mirabeau, eu não poderia, como presidente da federação, deixar de lançar a rede, porque essa é também a função da federação. Como o senhor tocou no assunto, de que há o desejo, né, de termos uma UPH lá na igreja de Copacabana, esse é o momento de convidar a já fazer parte do nosso grupo da federação como alguém representando a igreja de Copacabana. Eu peço, se assim o desejar, o irmão Celso entre num grupo que nós temos da federação e já assuma, assim como a igreja, junto com a igreja, o desafio de montar esse evento, né, no próximo mês. Nós temos uma escala em que cada igreja tem feito esse trabalho, como hoje foi organizado pela Igreja de Botafogo. Próximo sábado será a Igreja das Américas, no outro será a Catedral, e convido a Igreja de Copacabana para o dia 20 de junho, que é um sábado 20 de junho, organizar um evento, né,
como esse, convidando uma pessoa para nos palestrar e já sendo inserida nesse trabalho da federação. Celso, está feito o convite, se assim você desejar, e o pastor abençoar, o pastor Mirabor está aqui, a rede foi lançada. Bom, meu irmão, vou falar rapidinho porque o funk está comendo solto aqui do lado. Eu fico muito grato pelo convite e me empenharei com toda certeza, junto com o meu querido pastor, para que possamos juntos trabalharmos esse momento, e dia 20, com certeza, eu aceito o desafio e vamos em frente, com toda certeza. Conto com vocês. Com certeza, meu irmão. Creio que até o final do ano, se nós nos dermos as mãos, mais uma UPH será formada no nosso presbitério. Que Deus abençoe, pastor, Amém. que Deus abençoe Celso, e vamos fortalecer esse desejo no coração da igreja, no coração dos irmãos. Creio que um desejo que Deus, através do seu Espírito Santo, tem compartilhado com a igreja, com os irmãos. Eu creio que as sociedades internas, elas marcam a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou presidente da federação, eu sempre lutei pelas sociedades internas como característica nossa como igreja, né? Precisamos fortalecê-las. Sabemos que o trabalho masculino é um trabalho difícil, sabemos que juntar homens não é fácil, também sabemos que os homens estão envolvidos em muitas atividades nas nossas comunidades locais, mas nem por isso nós devemos deixar a sociedade UPH, que tantos homens do passado lutaram por ela bravamente. Nós não podemos deixar com que ela se enfraqueça nessa nossa época. Talvez esse seja um meio que nós temos visto através das mídias, que tem fortalecido, sim, o trabalho. Vamos usar dele. Se nós não conseguimos nos juntar como povo fisicamente, vamos usar esse meio, e que esse meio possa fortalecer o desejo de que a UPH continue e seja forte e seja firme. Reverendo Mirabor, eu creio que o Senhor nos ajudará nessa empreitada, e conto, como sempre, com a sua colaboração. O Senhor que sempre teve um coração tão precioso em servir, né? Que o Senhor realmente nos ajude. Celso aí já está convocado, e eu vou pedir, Celso, se você puder passar aí no chat, aí no privado, o seu contato, só para mim colocar você o reverendo também, se quiser me passar no WhatsApp, o seu contato para mim colocar você no grupo da federação, e a gente ali vai tratando como é que a gente vai usando esse trabalho, tá, meus irmãos? O irmão Timóteo, gostaria de passar a palavra para o irmão Timóteo, pois ele tem um convite de um trabalho que eles estão realizando ali nas Américas. Por favor, meu irmão. Nós temos um grupo de empresários da igreja e de amigos da igreja, que nós temos um grupo de WhatsApp onde nós procuramos nos ajudar. Nós tivemos treinamento de como analisar balanços, de como analisar oportunidades de financiamento, de como tomar ações empresariais durante esse período. E também a gente procura ofertar serviço ou produtos para os outros, no sentido de nos ajudarmos nesse momento difícil. Então, é um grupo de empresários, pequenas, médias, principalmente médias empresas. Então, quem quiser participar, meu WhatsApp é 21 99 274 8288. Eu coloquei no chat. É só solicitar que eu incluo nesse grupo de WhatsApp e a pessoa passa a participar. Amém, meu irmão. Obrigado pelo convite. Eu também posso divulgar ali no WhatsApp da federação. Depois o senhor pode me passar o link onde vai ser a reunião. Eu posso passar lá no grupo da federação. Eu gostaria de convidar, nesse momento, o irmão Ricardo para fazer uma oração em agradecimento aí a esse evento, né, de hoje, e já pedindo a bênção de Deus para o próximo evento da semana que vem,
que será realizado pela Igreja das Américas. A nossa parte aqui é movimentar e difundir, né, o próximo convite para o próximo sábado. Meu irmão Ricardo, por favor, ore a Deus em agradecimento à vida do reverendo Mirabeau, seu ministério, à Igreja de Copacabana, que agora faz parte, em nome de Jesus, desse trabalho da federação, e que Deus nos ilumine e nos dê força para continuar na caminhada. Vamos orar, meus irmãos. Está mutado, Ricardo, tem que abrir. Ativar. Melhorou agora? Estão ouvindo? Sim. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa palavra, por este estudo bíblico da sua palavra. Agradecemos, Senhor, por este momento. Pedimos uma bênção especial a todos aqui que estão presentes e às suas famílias, neste momento difícil que estamos vivendo sobre a pandemia. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, pelos próximos encontros, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando segundo a sua palavra e segundo o seu ordenamento. Pedimos, Senhor, neste momento, uma bênção especial para os pastores aqui presentes e para os próximos encontros que irão acontecer. Graças te damos, Senhor, e abençoe-nos neste dia, neste restante de dia, com as nossas famílias. Em nome de Jesus, amado. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Will, quiser desmutar o pessoal todo aí, para que a gente possa dar o... Estão desmutados. É uma honra, pessoal, tê-los vocês aqui conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. E todos estão convidados para o próximo sábado, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, que nos fortalece e nos anima a semear esperança. Está liberado aí para que possamos trocar ideias aí, em nome de Jesus. Que bom. Bom dia a todos. Um grande abraço a todos, viu? Bom dia. Um abraço. André. A todos. Olá, Carlinhos.